Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Hoje você vai acompanhar a leitura da Parashá de número 18, Mishpatim. Eu sou Esther. Vamos começar a leitura? Depois de dar os 10 mandamentos aos judeus, Hashem lhes ensina Mishpatim, leis que falam sobre como um judeu deve se portar com o outro. A Torá ensina que devemos cumprir 2 tipos de mitzvot. A primeira, mitzvot em relação a Hashem. Por exemplo, acreditar em Hashem e temê-lo. 2. Mitzvot em relação a outro judeu. Por exemplo, um judeu pode pegar algo que não lhe pertence? E se ele pega algo que não é seu, como deve ser punido? O que acontece a um judeu que machuca ou prejudica outro judeu? A Parashá nos ensina leis que tratam do prejuízo causado às pessoas ou às suas propriedades. Estas leis são chamadas de Mishpatim. Quando Hashem ensinou os Mishpatim a Moshe, Hashem deu aos judeus 10 mandamentos no Har Sinai, na manhã do 6º dia de Sivan. Naquela noite, ele ensinou a Moshe os Mishpatim, e Moshe os ensinou aos judeus. Como Moshe costumava ensinar Torá ao povo judeu? Como o povo judeu normalmente aprendia novas mitzvot de Moshe? Número 1. Primeiro Hashem falava a mitzvah, ou algumas mitzvot juntas, a Moshe. Número 2. Então Aharon, irmão de Moshe, entrava na tenda de Moshe, e este lhe ensinava tudo o que havia aprendido. Número 3. Os filhos de Aharon, Elazar e Itamar, entravam. Moshe repetia a mitzvah para eles. Ao mesmo tempo, Aharon, que estava sentado ali, ouvia a mitzvah novamente. Número 4. Agora, os 70 Zekenim, os anciãos, entravam. E novamente Moshe repetia a mitzvah enquanto Aharon, seus filhos, escutavam. Os Zekenim, então, se sentavam. Número 5. Finalmente o povo era reunido. Pela 4ª vez, Moshe repetia o que ele aprendera de Hashem. Número 6. Agora Moshe saía. Aharon se levantava e ensinava a mitzvah outra vez a todos que estavam presentes. Então ele saía. Número 7. Depois, era a vez de Elazar e Itamar repetirem a mitzvah em voz alta e saírem. Número 8. Então os Zekenim ensinavam a mitzvah mais uma vez ao povo. Desta forma, cada nova mitzvah era ensinada a todo judeu 4 vezes. Mais tarde, os judeus continuavam conversando sobre a mitzvot, uns com os outros. Era o trabalho dos Zekenim assegurar que cada judeu entendesse e conhecesse bem cada mitzvah. Observação. Uma lição que aprendemos é que não é suficiente estudar a Torá apenas uma vez, a fim de saber realmente Humash, Mishnayot ou Gemará. Você precisa estudá-la de novo e de novo. Somente se você repetir pacientemente o que estudou mais uma vez e mais uma vez, você se tornará um Talmid Raham. Uma história. O aluno que não conseguia se lembrar do que estudava. Um aluno de Torá estava muito triste e desencorajado. Ele sempre estudava a Torá e sempre se esquecia do que estudava. Seu mestre, Rabi Shimon Bar Yochai, não estava mais vivo. Assim o aluno foi até o túmulo dele, onde chorou amargamente. Se eu nunca consigo me lembrar do que estudei, como poderei algum dia ser um Talmid Raham? Naquela noite, o aluno teve um sonho.
Rabi Shimon Bar Yochai apareceu para ele e lhe disse: Se você atirar 3 pedras em mim, eu virei. Qual o significado deste sonho? O aluno ficou pensando. Ele foi até um Raham que sabia como explicar sonhos. Você pode me dizer o que significa este sonho? Ele perguntou. O Raham explicou. Você não se recorda do que estuda porque você não repete o suficiente. Seu mestre está dizendo que se você repetir 3 vezes tudo aquilo que estudar, você se lembrará. O aluno seguiu o conselho à risca. Naquele momento em diante, ele se assegurou de repetir tudo o que estudava e nunca mais se esqueceu. Como tratar um judeu que foi vendido como escravo. Moshe ensinou aos judeus: um homem judeu que roubou dinheiro e não pôde devolvê-lo deve ser vendido como um servo a outro judeu. Mas ele não pode ser vendido como um escravo para mais de 6 anos. Os juízes do Beit Din, que vendiam o ladrão, entregavam o dinheiro da venda à pessoa que fora roubada. Embora o ladrão tenha pecado e seja punido, tornando-se um escravo, ainda assim a Torá ordena que o seu mestre o trate bem. Há várias leis que seu mestre deve obedecer. Aqui estão algumas delas. Um mestre que compra um escravo judeu está proibido de vendê-lo a outra pessoa. O mestre deve dar ao seu servo judeu a mesma comida que ele come. Se ele tem carne para janta, ele não pode dar peixe ao escravo e dizer: peixe é o suficiente para um escravo. O mestre não pode dormir em uma cama mais confortável do que a do servo. Ele não pode dizer: eu preciso de um colchão firme em uma cama forte, e para o meu escravo um colchão velho em uma cama bamba é o suficiente. Ao contrário, ele deve dar ao seu servo exatamente o mesmo tipo de cama que ele usa. O mestre não pode mandar o seu servo judeu fazer tarefas inferiores que o farão se sentir mal. Por exemplo, ele não pode ordenar: tire meus sapatos. Nem pode mandar o servo fazer trabalhos desnecessários, tal como esquente um pouco de água, quando ele nem quer essa água. É proibido ao mestre ordenar que o seu servo judeu faça trabalhos regulares para ele à noite. Ele só pode ordenar que faça o trabalho durante o dia. O mestre pode dar ao seu escravo judeu uma escrava cananita, não judia, como esposa. Normalmente, um judeu não pode se casar com uma escrava cananita, mas neste caso, a Torá faz uma exceção, porque este homem é um ladrão, que se afastou da santidade do restante do povo judeu. No entanto, nenhum judeu pode permanecer escravo por toda a sua vida. Quando um servo judeu é liberado, todo escravo judeu é libertado assim que começa o 7º ano seguinte à sua venda. Ele não pode ser vendido como escravo para mais do que 6 anos. Ele não tem de pagar ao seu mestre nenhum dinheiro quando vai embora. Pelo contrário, o seu mestre deve dar-lhe presentes, como você verá em Parashá Re'eh. Se um ano de Yovel ocorre em algum momento durante os anos de trabalho do escravo, este é libertado no começo do ano de Yovel, depois de cada 7 anos, de Shemitah, 49 anos. O 50º ano é um ano de Yovel. Se alguém der ao servo dinheiro para que ele se liberte, ele deve pagar o saldo devedor ao seu mestre, e então estará livre. Por exemplo, se ele foi vendido para servir por 3 anos ao preço de 3.000 reais, R$ 1.000 por ano, ele pode se redimir no final do primeiro ano pagando ao seu mestre 2.000,
ou no final do 2º ano, pagando-lhe 1.000. Se o mestre morrer e não tiver nenhum filho, o servo fica livre. Se o mestre tiver um filho, ele continua a servir ao filho. Se o mestre deseja libertar o servo antes do prazo, ele pode fazê-lo. O servo cujo mestre faz um furo em sua orelha. Depois que o servo trabalhou os anos estipulados, seu mestre lhe diz: você está livre. O servo pode responder: eu não quero ir embora. Eu gosto do Senhor, meu mestre, e eu gosto da minha esposa, a escrava cananita, e dos meus filhos. Prefiro continuar com o Senhor. Assim o mestre leva o escravo diante do Beit Din de 3 juízes, e eles colocam o servo próximo a uma porta. Usando um instrumento de ferro com uma ponta afiada, eles fazem um furo em sua orelha direita. Tal servo é chamado de Eved Nirtzah, um servo cuja orelha foi furada. Ele então permanece a serviço do seu mestre até este morrer. Se o ano de Yovel chegar, o servo é libertado, mesmo que seu mestre esteja vivo e bem. O Midrash explica: porque um judeu quer continuar sendo escravo e tem a sua orelha furada, e porque próximo a uma porta? Hashem quer que todos os judeus sejam seus servos. Ele disse a Bnei Israel em Matan Torá: vocês são meus escravos, que eu tirei do Egito. Um judeu que é um escravo de um mestre humano não pode servir a Hashem bem. Ele não está livre para estudar a Torá e nem cumprir as mitzvot sempre que ele desejar. Ele sempre tem de estar a serviço do seu mestre. Assim, se um escravo judeu decide continuar servindo ao seu mestre, depois de 6 anos, ele está escolhendo servir menos a Hashem. Hashem diz sobre ele: você, ou seus antepassados, não ouviram no Har Sinai que devem servir a mim? Parece que você não escutou direito, porque prefere servir a um mestre humano? Como um sinal de que você não escuta bem, sua orelha será perfurada. Isso mostrará que eu não estou satisfeito com você. A orelha do servo é furada próximo a uma porta, para lembrá-lo que todos os judeus se tornaram escravos de Hashem quando espalharam sangue nos batentes e do alto de suas portas na noite de Pêssar no Egito. Novamente, isto fará o homem pensar: Hashem prefere que eu sirva a ele e não a um mestre humano. Como se pune um assassino? Qual punição a Torá ordena para um judeu que mata outro judeu de propósito? Hashem ensinou a Moshe: se um judeu mata outro propositadamente, depois de ter sido advertido de 2 testemunhas terem visto o que ele fez, o Beit Din condena-lo à morte. Eles matam o assassino, cortando fora sua cabeça com uma espada, que é uma das 4 maneiras do Beit Din matar alguém. Se um judeu mata outro judeu acidentalmente, ele se refugia em um Ir Miklat, cidade de refúgio. 4 tipos de punição de morte pelo Beit Din. Na época do Beit HaMikdash, se um judeu cometia determinados pecados, ele era sentenciado à morte. Um Beit Din de pelo menos 23 juízes tinha que ouvir o caso. Os juízes jejuavam no dia em que tinham que decidir se alguém deveria ser condenado à morte. Depois de escutarem as testemunhas e discutirem o caso entre si, os juízes votavam. Somente se ao menos 13 juízes dentre os 23 concordassem com a punição é que a pessoa era sentenciada à morte. Existem 4 tipos básicos de pena de morte. 1.
Renek, asfixia. O pecador é asfixiado. A Torá ordena a punição de Renek por 6 pecados, entre eles, fazer seus pais sangrarem e cometer adultério. 2. Hereg, decapitação. A cabeça do pecador é cortada fora com uma espada. A Torá ordena a punição do hereg por 2 pecados, sendo um deles o assassinato de outro judeu. 3. Srefá, queimação. O pecador era forçado a abrir a sua boca e um líquido quente era derramado em sua garganta, queimando o seu corpo por dentro. A Torá ordena a punição de Srefá por 10 pecados, a maioria deles relacionados a casamentos proibidos entre parentes próximos. 4. Sequilá, apedrejamento. O pecador é levado ao alto de uma plataforma de cerca de 4 metros de altura. Uma das testemunhas o empurra. Normalmente, a queda já mata o transgressor. Se ele ainda sobreviver depois da queda, a outra testemunha pega uma pedra pesada e joga sobre ele. A Torá ordena sequilá por 18 averot, pecados, entre eles idolatria e Hilul Shabbat, profanação do Shabat. Por que Hashem ordenou que um judeu fosse morto por cometer determinados pecados? 3 das razões são: 1. Isto ajuda as pessoas a não pecarem. Se um judeu sabe que será condenado à morte por certos pecados, isto ajuda a controlar o seu desejo de cometê-los, porque a pessoa não quer morrer. Ela se conterá. 2. Isto ajuda o pecador a ganhar o Olam Rabá. Alguns pecados são tão graves que um judeu que os comete perde sua porção no Olam Rabá. No entanto, caso ele admita que errou e seja punido com a morte, Hashem o perdoa. Sua morte faz com que ele mereça o Olam Rabá. Antes do pecador ser morto pelo Beit Din, lhe é dito: diga o vidui, admita seus pecados. Se ele não sabe como dizer o vidui, ele simplesmente diz que a minha morte expie por todos os meus pecados. 3. Isto corrige o Hilul Hashem que o pecador causou. Quando um judeu faz uma haverá, pecado, ele causa um Hilul Hashem, a profanação do nome de Deus. Aqueles que ouviram ou escutaram sobre sua transgressão passam a considerá-la menos grave do que antes, porque o outro judeu ousou cometê-la. Em seus olhos e mentes, a Torá inteira se torna menos importante. Até mesmo o próprio Hashem é degradado. Isto é Hilut Hashem. Mas quando o Beit Din castiga o pecador, e especialmente se ele é punido com a morte, o público pensará: quão grande e sagrada é a mitzvah de Hashem. Se este judeu teve de pagar com a vida por não cumpri-la, a punição, portanto, é um Kiddush Hashem. Ela faz com que todos compreendam a grandeza de Hashem. Um judeu não pode ferir seus pais e não pode amaldiçoá-los. Se um judeu fere o outro, ele deve indenizá-lo com dinheiro. Mas no caso de um judeu que fere seus pais, a punição é mais severa. Se um filho é maior que bar ou bat mitzvah e fere de propósito seu pai ou mãe, até que saia sangue deste ferimento, o Beit Din pune este filho ou filha com a morte. Se um dos pais tem uma farpa, o filho ou filha deve evitar tirá-la, a menos que não haja mais ninguém para fazer isso, porque ele pode causar um sangramento no pai. Embora o filho ou filha esteja tentando ajudar o seu pai ou mãe, é melhor que outra pessoa tire a farpa para evitar causar um ferimento, ainda que sem intenção.
A Guimará conta que um grande estudioso de Torá nunca permitia que o seu filho removesse uma farpa de sua mão ou pé. Um judeu é proibido de amaldiçoar seus pais ou zombar deles. Se um judeu acima de Bar ou Bat Mitzvah amaldiçoou seus pais usando um dos nomes de Hashem, o Ben Tiddim o condenará à morte. A compensação por ferir alguém. Se um judeu machuca outro, por exemplo, dá um soco no seu olho ou dente, ou faz com que ele torça o tornozelo, o Beit Din faz com que ele pague por 5 partes separadas do dano. 1. Nezek, prejuízo. Se o agressor causa prejuízo ao corpo da vítima, o Beit Din faz com que ele pague pelo dano. Os juízes do Beit Din estimam quão menor seria o valor da vítima se ela fosse vendida como escravo, e o agressor deve pagar a diferença. 2. Tsar, dor. O agressor paga pela dor que causou a vítima. O Beit Din estima a quantia a ser paga. 3. Ripui, cura. O agressor deve pagar à vítima as despesas médicas ocasionadas pela agressão. 4. Shevet, compensação para o trabalhador. O agressor paga à vítima por cada dia de trabalho que ele perdeu devido ao dano que lhe foi causado. 5. Bochet, vergonha. O agressor paga pela vergonha que ele causou à vítima, mesmo depois de o agressor ter pago à vítima tudo descrito acima. Hashem não o perdoa, a menos que ele peça perdão à vítima. A vítima não deve ser maliciosa e deve perdoar o agressor. A indenização quando o animal de um judeu causou um dano. Se um judeu possui um animal e este causa algum dano a outro judeu, a Torá dá as orientações de quanto deve ser pago pelo prejuízo. Se um destes 6 animais for causador do dano, seu dono deve pagar pelo valor total do prejuízo. Um lobo, um leão, um urso, uma pantera, um leopardo ou uma cobra. Porque estes 6 são animais selvagens, propensos a causar danos. Seus proprietários têm plena responsabilidade sobre o que eles fizerem. De nada adiantará ele afirmar que os domesticou. Ele deveria ter cuidado deles com cautela para evitar que fizessem mal a alguém. Se um animal doméstico, normalmente um animal inofensivo, causa algum dano, seu dono paga metade do prejuízo. Se o animal tiver chifres, tal como um boi ou bode, mas normalmente ele não chifra as pessoas ou outros animais com seus chifres, o proprietário paga metade do prejuízo que o animal causar. Se o animal chifra uma pessoa ou outro animal 3 vezes, o dono é advertido pelo Beit Din a vigiá-lo. Ele é considerado um muad, um animal cujo dono foi advertido. Depois disso, o dono deve pagar o valor total do dano que o animal causar. E no caso do animal de um judeu matar outro judeu, o animal é apedrejado até a morte pelo Beit Din. Seu dono fica proibido de abatê-lo antes do apedrejamento, seja para comê-lo ou vendê-lo. Se um animal já matou pessoas com os seus chifres por 3 vezes e se tornou um animal advertido, seu dono paga uma soma determinada pelo Beit Din à família da vítima. Se o animal que causou a morte não era um muad, ele é apedrejado, mas seu dono não tem de pagar nenhuma soma. Nossos sábios explicam: Hashem pune quem faz mal a um judeu. A Torá nos dá várias leis referentes a animais que machucam pessoas ou causam danos a uma propriedade. Isto nos ensina uma importante lição sobre a justiça de Hashem.
Se ele nos ordena condenar um animal à morte por ele ter matado um judeu, quão mais severo ele será com relação a seres humanos que matam e ferem judeus. Nenhum rachá que mata um judeu fica sem punição. Às vezes ele é punido neste mundo e outras vezes depois que morre. Mas ele sempre paga pelo mal que fez. Mesmo um judeu que levanta sua mão contra o outro, mas não chega a bater nele, também é chamado de um rachá. Você pode imaginar quão zangado Hashem fica se um judeu bate em outro? Hasve Shalom. Término da leitura do pequeno Midrash da Parashá 18 Mishpatim para o ciclo de 5.786. Nós nos vemos aqui na próxima semana. Shalom, shalom a todos.